Hoje eu estava meditando na palavra de Deus, na história de Abraão. E a história de Abraão é muito interessante, né? Ela conta muito, assim, de uma forma tão verdadeira, tão legítima, a história de um homem que tinha tudo para não ouvir a voz de Deus. Abraão, ele estava lá em Ur dos Caldeus, ele estava numa vida tranquila, seu pai tinha propriedades, né? A Bíblia menciona que ele era de uma família de posses. Entretanto, seu pai era um cara que adorava imagens, era um cara que era idólatra, né? Não tinha conhecimento do Deus dos céus, né? E quando Deus fala com Abraão, Abraão ouve. E o que é interessante é que quando Deus fala, Abraão, sai da sua casa, sai do meio da sua parentela e farei de ti uma grande nação, Abraão não tinha nenhum entendimento sobre quem era Deus. Porque a Bíblia menciona que Abraão vivia no meio de pessoas, né, da sua própria família, que não tinha conhecimento com Deus. E ele ouve a voz. Então, assim, eu quero crer que Abraão era aquele cara assim, olha, eu não vou fazer isso, eu não vou adorar esse Deus, eu não vou seguir o Deus do meu pai, eu acho que isso está errado, eu não concordo, eu não pactuo. Abraão era uma pessoa que ele não concordava. E nós sabemos que o mundo ele está indo na contramão. O mundo está indo numa direção e nós estamos indo na contramão do mundo. Então, assim, Deus nunca vai usar alguém, Deus nunca vai fazer algo na vida de alguém que concorda com tudo. Em aos Romanos 12, a Bíblia diz que Paulo fala assim, não vos conformeis com esse mundo. Então, assim, Deus ele é especialista em usar pessoas que não se conformam com a situação que está ao seu redor. Pessoas que não vivem pactuando com todo mundo. Por isso que o crente, o servo de Deus, ele é diferente. Por que ele é diferente? Porque ele olha a vida, o mundo, numa ótica diferente. Ele não sai concordando com tudo. Por quê? Ele tem que ser diferente. Ele tem que fazer algo diferente. Ele tem que viver a vida. O pensamento dele tem que ser renovado, tem que ser diferente do que as pessoas estão acostumadas a pensar, a fazer e agir. E vendo a história de Abraão, a gente vê exatamente isso. Abraão ali no meio da sua parentela, Abraão com uma vida financeira, vamos dizer assim, tranquila. Seu pai tinha grandes propriedades, sua família tinha posses, e ele não concordava com o segmento do seu pai, ele não concordava com aquele sistema religioso que era aplicado ali dentro ali da sua casa. E quando Deus fala, Abraão, sai da sua parentela, ele entende que é o próprio Deus do céu. Ele entende que aquele Deus era superior, aquele Deus era o Deus criador de todas as coisas, porque é um Deus que entende e ouviu e sentiu o sentimento que Abraão sentiu, porque no momento que Deus fala com Abraão, de maneira nenhuma você vai ver registrado na Bíblia que Abraão fala assim, Senhor, mas será mesmo que eu tenho que ir? Não, de forma nenhuma. Abraão pega a sua família, né, pega Ló, seu sobrinho, sua esposa Sara, e aí ele sai para a cidade onde Deus mostrou. Eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. Deus talvez tenha falado com você já, ou está falando nesse momento, através da minha vida, me usando nesse momento. Se Deus tem falado para você, meu irmão, ouve a voz de Deus. Se Deus tem falado que vai te abençoar, meu irmão, espera o tempo, vai acontecer. Mas Deus, ele tem falado com você, talvez você tenha dizer, Senhor, mas será mesmo que eu tenho que fazer isso, Senhor? Será que eu sou capaz? Meu irmão, quero dizer uma coisa para você. Deus só fala com você porque ele vê algo diferente em você. Ele vê que você não vai de acordo com o sistema. Ele vê que tem sinceridade no seu coração. Ele vê que tem honestidade na sua vida, na sua ação, nas suas palavras, no seu cotidiano. Então, se Deus está falando com você, ouve a voz de Deus. E se você ouvir a voz de Deus, você será abençoado. Porque a Bíblia diz que aquele que ouve, bem-aventurado aqueles que ouvem e creram. Como Abraão creu. A Bíblia diz que Abraão creu contra a própria esperança e isso lhe foi imputado como justiça. Então, se nós cremos naquele que nos chamou, naquele que nos alistou para a guerra, se nós cremos naquele que está falando conosco, nós somos bem-aventurados. E talvez a gente fique, meu Senhor, será que mesmo que o Senhor é comigo? Será mesmo que é o Senhor que está me chamando? Irmão, irmã, você é servo de Deus, você conhece a Deus e teme a Deus, você é diferente. Você não anda de acordo com o mundo. Você é como Abraão, que estava ali no meio daquele povo, mas ele era diferente. O pensamento dele era diferente, a ação dele é diferente, e a prova disso
é quando Deus o chama, ele imediatamente ouve a voz de Deus. Quando Deus chamou Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. E lagar a gente sabe que não é lugar de malhar trigo, é lugar de malhar uva. Ele estava ali estrategicamente malhando trigo no lagar para que os amalequitas não tomassem os frutos da terra que ele tinha cultivado. E quando Deus encontra ele, Deus diz assim: Gideão, varão valoroso, o Senhor é contigo. A primeira coisa que Gideão fala: mas eu? Ó Senhor, mas eu sou varão valoroso? Meu irmão, quero dizer uma coisa para você, que você pode até não ver capacidade em você. Você pode até achar que você é um qualquer, um coitadinho, uma coitadinha. Você pode até achar que você não tem capacidade, mas eu quero dizer através do Espírito Santo de Deus que a capacidade quem dá para você é o Senhor. A capacidade quem dá para você é o Deus dos céus, o Deus que te escolheu. É o mesmo Deus que disse para Jeremias, quando Jeremias disse para o Senhor: Senhor, eis que não sei falar, que sou uma criança. Imediatamente o Senhor disse para Jeremias: Jeremias, não digas que é uma criança, porque aonde eu mandar você ir, você irá, e o que eu mandar você falar, você vai falar. Sabe por quê, Jeremias? Porque eu, Senhor, colocarei a minha palavra na sua boca. E ele termina dizendo: Jeremias, não temas diante deles, porque eu te livrarei. Meu irmão, se Deus te escolheu, se Deus está falando com você, se você está ouvindo a voz de Deus, tema e entenda que Ele tem um propósito em tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. Deus não é Deus menino, meu irmão. Deus não é Deus que promete e não cumpre. Muito pelo contrário. Se Ele te escolheu, se Ele está falando com você e você tem ouvido a voz dEle, é porque Ele tem algo tremendo na sua vida. Você lembra que quando Ele chamou Samuel, quando Samuel estava ali na casa de Eli, e quando Ele diz Samuel, Samuel, e que Eli fala Samuel, entenda uma coisa: quando você ouvir a voz te chamando, diga: Senhor, fala que o seu servo ouve. E quando Samuel disse: fala que o seu servo ouve, o Senhor começa a falar com Samuel. Sabe por que Deus falou com Samuel? Porque Samuel era diferente. Samuel estava na casa de Eli. Os filhos de Eli estavam fazendo tudo errado, Ofni e Finéias estavam fazendo tudo errado, mas Samuel estava olhando para o Senhor. E Deus visita aquela casa, Ele não visita o sacerdote, porque era o sacerdote que tinha um acesso ao santo do santo. Ele visita Samuel, porque sabia que Samuel estava fazendo o correto. Na casa, lá em Ur dos Caldeus, na casa de Abraão, Deus não visita o pai de Abraão, que era o patriarca da família. Deus visita Abraão, porque o pensamento dele era diferente. Ele não se conformava com esse mundo. Então, meu irmão, se você está ali passando por situações difíceis, você diz: Senhor, mas eu não concordo, Senhor, eu sou diferente, a minha mente, eu quero fazer algo para o Senhor, Senhor, isso não está certo, mediante a tua palavra, Senhor. Pode ter certeza que Deus quer te usar, irmão. Deus quer te usar, irmão. Aleluia, Deus só usa quem é diferente, irmão. Deus só usa quem tem a mente transformada, e a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então, seja como Abraão. Ouve a voz de Deus e obedeça. Ouve a voz de Deus e entenda que Ele tem um propósito em cima daquilo. Porque Deus só fala com quem quer ouvir, irmão. Deus não fala com quem não dá ouvido. A Bíblia diz que no final dos tempos as pessoas iam sentir comichões nos ouvidos. As pessoas iam criar doutores para si mesmo. As pessoas iam seguir seu próprio plano. Mas eu digo para você, através do Espírito de Deus, que o homem e a mulher lavado e remido pelo sangue do Cordeiro ainda não anda segundo os seus caminhos, mas anda segundo os caminhos do Senhor, mas anda segundo a vontade de Deus, não a sua própria vontade, porque o Senhor ainda fala nessa terra, o Senhor ainda ouve a oração dos seus filhos, e o Senhor ainda fala com aquele que está de joelho clamando, dizendo: eis-me aqui, e ainda fala com aquele que não se conforma com esse sistema babilônico que está sendo implantado nesta terra. Você é diferente, irmão, você é Abraão, você é escolhido de Deus, então faça o ID de Jesus. Vai fazer a vontade de Deus, que Deus vai te honrar nessa terra. Deus abençoe sua vida. Fiquem com Deus.